Paz e graça para você ligado nessa emissora. Iniciamos mais uma edição do programa Vejam Só a Entrevista. E hoje nós vamos entrevistar o autor de um livro, um comentário exegético, homilético, um comentário para pregadores da Palavra de Deus a respeito de um livro que quase nunca é usado como texto para sermão, muito menos o livro inteiro, né? O livro de Ruth, que para muita gente é um romance. Você tem livros jurídicos na Bíblia, como o livro de Levítico, por exemplo. Você tem livros épicos, como o livro de Josué, né? Você tem livros de poesia, como Cântico dos Cânticos, né? Você tem livros proféticos, como todos os 12 profetas menores e os 5 maiores. E você tem o livro de romance, que é o livro de Ruth, né? O que um romance está fazendo na Bíblia é a pergunta que a gente vai tentar responder hoje. Paz e graça, pastor Adriano Serafim, seja muito bem-vindo. Paz e graça, reverendo Heber Cocarelli. Prazer imenso estar aqui neste programa, junto com o senhor, essa simpatia de pessoa, sendo entrevistado por um dos maiores comunicadores do meio social gospel. Ai, que exagero, irmão! Seja muito bem-vindo. Eu queria que o irmão compartilhasse conosco, a gente sabe que o senhor é da Assembleia de Deus, Ministério Belém. Mas onde a gente encontra o irmão? Reverendo Heber, nós estamos localizados ali no bairro dos Pimentas, na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, do setor 49. O meu pastor, inclusive, já aproveito para mandar um abraço para ele, é o reverendo Samuel Garcia, um homem de Deus que nos acolheu. E também já aproveito esse ensejo, mandar um abraço para os meus pastores presidentes, pastores José Wellington Bezerra da Costa e José Wellington Costa Júnior, presidente da CGADB. Então estamos ali no bairro dos Pimentas, na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na linda cidade de Guarulhos. Se ela é linda, eu não sei, porque toda vez que eu venho para São Paulo tem que passar por Guarulhos, né? E está um trânsito miserável. Não é por causa de Guarulhos, né? É por causa da entrada de São Paulo, né? Mas tá muito bom. Seja muito bem-vindo, pastor. Aí a primeira pergunta, por que o irmão... primeira pergunta não, né? Deixa eu mostrar o livro primeiro, né? Está aqui o livro do irmão, comentário homilético sobre Ruth. Aliás, a capa muito bonita. Você que escolheu? A capa, na verdade, foi um amigo, na verdade, o editor, que é o Orígenes. Aproveito este ensejo. A Orígenes Editora, fantástica, diagramação extraordinária. Se alguém quer diagramar livros, capas, recomendo aí o senhor Orígenes. É um pastor, um pregador e um amigo. Já faço um merchan dele aqui, reverendo Heber. Com esse nome, né? Tinha que ser mesmo o pregador, né? Um dos maiores apologetas da história da fé cristã inicial. Pois bem, por que o livro de Ruth? Toda a Bíblia é fascinante, reverendo Heber. Mas um dia, lendo o livro de Ruth, eu comecei a realizar algumas pesquisas e análises em torno dos personagens e eu vi o quão fascinante é este livro. Além de nos apresentar as metáforas, as analogias acerca do Cristo, ali sobre a igreja gentílica, mas é um livro que trata de assuntos tão profundos. Por exemplo, ele é um livro que tem por tema o nome de uma mulher. Nós temos na Bíblia 2 livros, na Bíblia Apócrifa são 3 mulheres. E Ruth me fascina por um desses aspectos, como ela consegue, uma estrangeira, ser inserida dentro do cânon judaico. A mãe árabe dos reis hebreus, a Ruth. Então isso, reverendo Heber, foi me fascinando. A forma como essa mulher consegue romper com os preconceitos étnicos, a misoginia, ela consegue romper com a xenofobia, ela consegue romper
com a ideia da estrutura social da época, porque ela é pobre. Ela é pobre. Inclusive, tem uma filósofa chamada Adela Cortina, ela cita um outro tipo de preconceito, que é a aporofobia, que é o preconceito ao pobre. Só que um pobre específico. Qual? Um exemplo, eu vivi um tempo na Europa e existe, de fato, um certo preconceito xenofóbico. Entretanto, não podemos generalizar, mas existe. Só que este preconceito é, na verdade, contra o pobre. O imigrante pobre pode imigrar, contanto que seja atleta, contanto que seja rico, tem um espaço na sociedade. E a aporofobia, que essa filósofa ela aborda, uma espanhola, ela fala sobre isso, essa questão do meio social e o preconceito social. Então, ela é uma marginalizada. E a forma como Deus cumpre os seus desígnios sobre a vida desta mulher que tinha tudo para dar errado. Olha as 3 barreiras que ela vai enfrentar, os 3 preconceitos. A xenofobia, a misoginia, porque o senhor, como um bom teólogo, sabe que existia esse preconceito contra as mulheres, vou usar o termo aqui, machismo, não quero ser deselegante e nem delicado no termo, mas existia o sistema patriarcal. E ela rompe com isso. Ela rompe com isso, e na sua estirpe vem o Messias. Ela rompe o preconceito social, o preconceito misógino, e ela rompe a xenofobia. Essa mulher é fantástica. Agora, pastor, uma das coisas que assusta, né? É porque o livro de Ruth vem logo depois dos livros que narram a peregrinação no deserto, o estabelecimento da lei, o estabelecimento em Israel, enfim, o período dos juízes e tudo. A lei mosaica não fazia de Ruth uma amaldiçoada? Sim, em certo aspecto, sim. Entretanto, outra visão que o livro nos aborda, a questão do acolhimento e da graça. Porque o Messias vem da estirpe das rejeitadas. O Messias vem da estirpe das marginalizadas. Observe no álbum de fotografias de Mateus I, que é uma genealogia, o senhor vai ver que ali existem 3 mulheres rejeitadas, a Raabe, a Ruth e a Tamar. Diante da lei, de fato, ela seria excluída, mas a semente que estava nela foi abençoada. Porque na lei judaica, a semente é do homem, e ele é um hebreu. Ah, tá. E ela era uma gentílica. O senhor abordou um tema agora muito interessante. Outro ponto é a forma como Deus trabalha neste livro. Por exemplo, Deus não está condicionado a cenários. Como Deus trabalha em vários cenários. O livro de Esther se desenrola num período em que a ação de Deus é num ambiente urbano. Já o livro de Ruth é num ambiente rural. O livro de Esther é o inverso. O esposo é um pagão, o rei é um pagão, e ela é uma gentílica. E o livro de Ruth inverte. Ela é uma gentílica e ele é um hebreu. Então, pela semente dele, ela é abençoada. Eu esqueci de pôr no ar a nossa enquete. E, aliás, você que está assistindo a gravação, manda seu comentário, sua pergunta para nós, tá? É só usar aí o Instagram do programa Vejam Só, ou as nossas redes sociais, que a gente coloca a sua pergunta, seu comentário aqui no ar. A nossa enquete é a seguinte. Vamos lá. Alguma vez você teve uma resposta direta de Deus ao ler o livro de Ruth? Sim ou não? Né? Ou você só lê o livro de Ruth para ficar, né, se deliciando com a atmosfera romântica que o livro traz? Sei lá. Vamos lá. O irmão falou em analogias ou metáforas, né, que o livro traça. O irmão pode mencionar algumas delas? Um exemplo, o Boaz, ele tem a representação do Cristo que redime a noiva.
Ele é o redentor da Ruth, que é uma gentílica. Remidor. Isso, que é uma gentílica que pode representar, nessa analogia, a igreja do Cristo. A igreja não judaica. Isso, a igreja que está fora dos conceitos judaicos. Esse Boaz tinha alguma ligação com a Raabe? Tinha uma certa descendência por causa do estado ali em que eles estavam. O estado ali de Judá. De fato, tinha sim. Eu falo isso no comentário, inclusive. E Raabe era de Jericó. Jericó. Né? A traidora lá de Jericó, né? E nessas... eu queria que o irmão continuasse fazendo as analogias ou as metáforas, né? Então, o Boaz representa o Cristo, a Ruth e os outros personagens. Por exemplo, a Noemi. Noemi. Olha, Noemi, dentro dessa... Eu acho que só os dois mesmo que tem essa representação mais direta. Porque ela assume uma postura tão interessante ao casar-se com um hebreu. Então, esse casamento entre o hebreu e uma gentílica, ela tem um significado, você vai ver no período veterotestamentário, e depois, no período neotestamentário, ela tem um significado espiritual, que é a ideia da noiva estrangeira com o noivo hebreu, aquele que redime, aquele que resgata. Noemi, na verdade, ela tem uma participação muito interessante. Aliás, o livro deveria de se chamar Noemi, porque ela é a personagem principal. E é uma mulher muito corajosa, porque ela vai para uma terra estranha junto com seu esposo. E ela é afligida dentro dessa terra estranha, e eu admiro uma coragem da Noemi, reverendo Weber. A coragem de retornar, de voltar atrás pelo caminho das lágrimas. Ela perde tudo, está falida e ela decide voltar. Outro ponto nessa Noemi, nós estamos dizendo aqui sobre esta personagem, dissertando este assunto, é o fato de que ela perde o esposo, os filhos, o chão, a estabilidade, a segurança dela se foi. Ela é viúva agora, muda-se todo o contexto social dela. Ela é desamparada e desabrigada. Ela quer mudar o nome, né, para Amarga. Olha o sentimento em que ela está. Olha a amargura de alma em que ela está. Eu comparo Noemi como Abraão. O retorno, a saída. Porque a saída de Abraão, na verdade, é um retorno para si mesmo. É um salto de fé. Soren Kierkegaard, ao comentar sobre a saída de Abraão, ele cita um salto de fé, um salto no impossível. Camus, um filósofo francês, ele chama esse fenômeno de o absurdo. Como se posicionarmos diante do absurdo. E a Ruth e a Noemi, elas sofrem esse absurdo, mais a Noemi. Porque a Ruth tem a estabilidade da terra, tem a família, tem a sociedade ali que a conhece, mas a Noemi é uma estrangeira. E ela dá um salto, ela sai, ela corta os vínculos com Moabe por inteiro e faz um regresso. E esse regresso, o reverendo Weber Coccarelli, não é só um regresso territorial ou geográfico. É um retorno para si mesma e é um retorno às suas origens. Porque ela vai retornar para a terra, para a sua religião, para o seu povo, para a sua estirpe. É um retorno que transcende a ideia geográfica. Então, Ruth, ela é importantíssima, ela inspira mulheres a não se conformarem com a sua realidade. Porque com a perca, esse absurdo que ela sofre, ela tinha tudo para se trancar dentro de um quarto, sofrer de uma depressão, de uma angústia total. Olha o absurdo em que ela está. Mas ela decide voltar. E outro ponto, se o senhor me permite? Claro. Essa volta da Noemi é fascinante. Eu lembro de uma frase do Rubem Alves, que diz que não se produz pérolas sem as feridas.
concha feliz, ostra feliz, me perdoe, não fabrica pérolas. O sofrimento de Noemi propôs uma estirpe messiânica. E no caso de, agora falando mais especificamente de Ruth, a coisa mais fácil para ela era voltar para a casa dos pais, como viúva. Claro. Né? Ela estava na terra dela, com o povo dela. A estrangeira era a Noemi. A Noemi. Né? Que resolveu ir embora. Então, no fundo, ela podia se comportar como a cunhada, né? A órfã. Claro. Afinal de contas, por que eu vou para outra terra, né? Para outro povo? Então, o pacto que ela faz com Noemi tem algum simbolismo também? Olha, essa ideia do estrangeiro, no período veterotestamentário, ela é muito importante, porque o senhor sabe que, sociologicamente, as terras estavam ligadas às divindades. Uhum. As divindades geralmente eram regionais. Então, sair da terra, sair do local, ou você seria um missionário daquela divindade, como foi o caso da Jezabel, ou você, ao chegar num outro território, assumiria uma nova religião, que era quase que impossível, porque a religião estava atrelada à cultura do indivíduo. Então, romper com os deuses era romper com a cultura. Uhum. Romper com os deuses era assumir que estava vazio de si e que estava disposto a se encher de uma nova cultura. Porque, um exemplo, ela cresceu ouvindo sobre Moloque, as leis de Moloque, os termos sobre Moloque, a divindade Moloque. E ela, ao ir para uma outra terra, ela assume uma postura de esvaziar-se de si mesmo e aprender agora a lei de Javé. Então, essa volta, que eu chamo de o caminho das lágrimas, todos nós passaremos pelo caminho das lágrimas, é o caminho do retorno. O filho pródigo passou por esse caminho, o caminho das lágrimas. E é muito dolorido. Para as duas, há um simbolismo muito grande ali. O primeiro ponto é a órfã, dentro desse assunto dissertado. A órfã, ela não acredita no que Deus é capaz de propor sobre a vida de Noemi. E também a órfã, eu entendo ela hoje fazendo uma análise sociológica, por quê? Porque a órfã, ela não está disposta a se esvaziar de sua cultura. Ela tem medo. Isso mostra... Eu amo a Bíblia, reverendo Cocarelli, porque a Bíblia mostra a humanidade das pessoas. Ela tem medo, porque o que a Ruth está fazendo, na verdade, é uma loucura sociológica. Uhum. Você vai abandonar a sua estabilidade, você vai abandonar a sua família, se desprender do seu laço cultural, tanto teológico, como sociológico e também antropológico, para ir para uma terra em que você não conhece ninguém, com uma pobre falida. Mas, então, pastor... O pacto ali, não cortando o senhor, se me permite, a ideia de Ruth ali é, na verdade, aderir aliança com Javé. Tá, mas falando da órfã, certo? A órfã, o irmão falou assim, ela não confiou que Deus poderia ou iria fazer alguma coisa boa para Noemi. Tá, que base ela tinha para isso? Ela olhava para a história de Noemi desde que conheceu a sogra e o que ela tinha para dizer? Não, olha como Deus foi bom para você, Noemi. É aí que entra o mérito de Ruth. Ruth se entrega sem ter nenhuma garantia, nenhuma prova, nenhuma base para dizer não, Deus vai a não ser o testemunho antigo de Noemi, não o que ela estava vivendo. Muito bem, reverendo Weber. Isso cabe lições extraordinárias, né? Nem todos os que começam conosco terminam a jornada conosco. Aliás, a vida, ela propõe na caminhada que se aproximem perto de nós duas classes de pessoas. O primeiro é o amigo genuíno,
O segundo é o caçador de recompensa. Sempre terá um caçador de recompensa. A Ruth, o olhar da Ruth transcendeu a realidade. Podemos levar isso para o campo místico, metafísico, espiritual. Ela viu o que ninguém viu, tanto que ela viu que a Noemi teria uma casa, onde você pousar, eu pouso. Isso. Ela viu o Deus de Noemi, ela disse, o meu Deus é o seu Deus. Mas, além disso, eu quero tratar aqui o assunto de maneira sociológica. Ela esteve disposta a romper com toda a bagagem teológica que ela tinha. Ela esteve disposta a mergulhar no absurdo. Ela esteve disposta a romper com todos os laços familiares, culturais e sociológicos que prendiam ela naquele ambiente, e ela se propôs a se esvaziar. Deus ama pessoas que se esvaziam e que estão dispostas a se encher do novo. Porque era um novo, era uma novidade. E era um novo profundamente desafiador, né? Agora, é fato neste assunto dissertado, reverendo Cocarelli, que ela já tinha ouvido do Elimeleque, dos filhos, um pouco acerca de Javé. Tanto ela como a órfã. Então, nós às vezes criticamos o Elimeleque, mas quem sabe Elimeleque foi o porta-voz, o missionário que falou com Ruth. Entretanto, a semente não teve tanto efeito no coração da órfã. E aqui, abrindo um adendo neste assunto dissertado, todo mundo critica o Elimeleque, não é? Mas a morte de Elimeleque pode ser também de forma martirizadora. Porque se ele não morre, o Boaz não entra. A Ruth não migra, a Noemi não sai. O Samuel Figueiredo mandou uma mensagem para nós aqui. Diz ele, fui privilegiado de ter ganhado esse livro do pastor Adriano Serafim. Abraço. Samuel Figueiredo, que Deus te abençoe. Um homem de Deus, um pregador, um amigo, viu, pastor? Heber Cocarelli. Aqui agora 2 perguntas para o irmão. A primeira é do José Carlos, aqui de São Paulo. Dá para dizer que o livro de Ruth é a prova de que Deus usa o sofrimento para preparar um final feliz? É o que estamos dizendo. Não só o livro de Ruth, o livro de Jó e outros livros da Bíblia. Davi não tem um livro próprio, mas a sua história narrada, tanto nas crônicas como em Samuel e na literatura de reis. Davi sofreu muito. Sofre a questão do adultério, sofre a perseguição de Saul e muitos outros personagens que sofreram. Tem uma frase filosófica que diz, sofrendo, aprenderás. O próprio Cristo, que é o autor da nossa fé, a base do cristianismo, é o sofrimento, os apóstolos. Então não existe vida sem sofrimento. Isso é uma verdadeira mentira. Por mais que tenhamos uma vida com Deus de oração, de literatura da palavra, um devocional com Deus, o sofrimento é inevitável. A segunda pergunta é a seguinte. É do Paulo Henrique, ele é de Campinas. A história de Ruth e Boaz serve de modelo para os relacionamentos de hoje em dia? O que o solteiro pode aprender com esse romance? Bom, existem alguns pontos que são muito importantes saber na forma como ele a conhece, como ele a vê. Primeiro, que ela está no campo. Ele procura saber sobre a história dela. Então, ela era uma mulher, não era mais uma moça, era uma mulher que tinha um bom testemunho. Ela ajudou a sogra. Então, o primeiro ponto, a ex-sogra no caso. O primeiro ponto que nós devemos saber é, veja se o seu parceiro que você quer se relacionar ou a sua parceira tem um bom testemunho.
ela era uma mulher misericordiosa. Será que é isso que procuramos? Geralmente nós somos atraídos pela beleza. E não é só a beleza que mantém um relacionamento. Temos que saber se esses outros predicados estão inseridos junto com a beleza. E Ruth, além disso, ela espera o momento certo. Ela não se oferece para ele. Ela trabalha, ela atrai o olhar dele. Essa mulher é fantástica, reverendo Cocarelli. Ela chega no campo pedindo e ela termina a história como dona. Usar a palavra mendigo é muito forte, mas ela se aproximava disso. Claro, né? Com certeza, com certeza. As rabiscadoras, ou seja, a lei de Moisés exigia que quando você colhesse, fizesse a ceifa no campo, o que caísse no chão, o ceifador não pode recolher, é do pobre. Né? E ele também tinha que deixar um pouco no pé para o pobre e o viajante. Se as leis de Israel, se as leis de Moisés fossem seguidas, não haveria miseráveis em Israel. Concordo, eu cito isso no livro. Dentro desse assunto que estamos dissertando, o senhor veja bem, a ideia como essa moça ela se privou diante dos trabalhadores, porque aquele era um ambiente perigoso. Os trabalhadores estavam ali, o campo é um local que não tinha testemunhas, mas ela se priva e ela ganha o respeito dos trabalhadores. Então nós temos que ver se a pessoa em que queremos se relacionar tem um respeito diante da sociedade e como ela se comporta quando ninguém está vendo. Hoje, nas redes sociais, hoje... Está bem mais fácil do que foi para a Ruth, hein? Pastor, eu vou interromper um pouquinho a entrevista para chamar o intervalo. E antes de sair, lembra, quer estudar a Palavra de Deus? Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus. 3115-0819 é o telefone em São Paulo. Você conversa com alguém sobre os cursos que a Agrade oferece, sobretudo o curso bíblico em plataforma de ensino à distância. Você não precisa nem sair de casa, é pela internet. E o curso é bom. Não fui eu que escrevi o curso, eu fui um consultor e eu tirei o meu chapéu para os redatores. Realmente o curso é muito bom, o nível é excelente. É muito melhor do que muitos seminários que eu conheço por aí. Então, entre em contato com a Grade para estudar a Palavra de Deus, tá? Se você não quiser usar o telefone, até porque agora é tarde e tal, e você tem facilidade com o computador, entra no site agrade.com.br. Depois de ver a Agrade, passa no site da RIT e manda lá o seu recado, sua crítica, a sua sugestão, quem você gostaria de ver ser entrevistado aqui e por aí. A gente volta já com a sua fotografia aqui no Vejam Só Entrevista. Vamos lá. Já, o pastor Adriano Serafim vai continuar o nosso bate-papo aqui sobre o livro de Ruth, né? E as lições que esse livro traz para nós, sobretudo para os pregadores. Mas antes a gente quer ver você. Se você ainda não mandou sua foto, faz a foto agora. Pega o celular aí, tira a foto e manda para nós, tá? É só mandar para o Facebook, Programa Vejam Só, ou para o Instagram, @Programa Vejam Só. Claro, coloque seu nome, se tiver mais alguém na foto, põe o nome da outra pessoa também, e o lugar onde você mora, a cidade e o estado, tá bom? O Alex Rocha, ele é de Cuiabá, capital do Mato Grosso, né? E é nosso telespectador lá. Olha, faz igualzinho o Alex, né? Tira sua foto durante a exibição do programa. Esse programa é recente. Nós tivemos essa irmã, ela é uma inglesa que tem um ministério espetacular aqui com o pessoal da antiga FEBEM, né? E atriz
que está há muitos anos aqui no Brasil. Só não lembro o nome dela agora, mas eu manuseei o livro dela essa semana. A Kali, irmã Kali, perfeito. Deus abençoe, viu, irmã Kali? E Alex, Deus abençoe. No Ceará, nós temos o Oséias, que é nosso telespectador. Ah, olha lá, mesmo programa. Que legal, né? Isso aí acho que é sinal para trazer a Kali de volta, viu, Arthur? Já que a gente está falando de analogias e mensagens no texto, tá aí, ó. Os dois fotografados de hoje usaram o mesmo programa. Que bacana. Vamos lá. Pastor Adriano Serafim, Deus fala conosco por meio do livro de Ruth? E como fala, reverendo Weber Cocarelli? Veja que a divina providência, como ela age no livro de Ruth, e é uma mensagem para nós. Ela usa o que a Susana Schwartzman, uma filósofa que leciona na USP, cita em sua analogia. Ela diz ritual trifásico, é um fenômeno. Ritual trifásico. A divina providência cria o problema, a divina providência propõe a solução do problema e a divina providência soluciona o problema. Começa com uma crise, uma imigração, morte, lágrimas. Aliás, é o que é a vida, né? Entre velórios e festas. Elas casam e depois tem um velório. Entre festas e velório. Isto é a vida. E depois disso tudo, elas voltam, passam um processo de humilhação e terminam de forma abençoada. É claro, já falou conosco, Deus é soberano em todas as suas decisões. Para não causar uma confusão aqui, se tiver um arminiano me ouvindo, é a sua presciência. Se tiver um calvinista, é a soberania divina. Então, saiu bem. Saiu bem, para não ter trabalho, é só a logística da ação que muda. Saiu então nós vemos aqui um Deus para não ter problema, reverendo, porque os dois públicos te amam e assistem o seu programa, e eu quero vender a literatura e eu preciso dos dois públicos. Tá certo. Então vê um Deus que trabalha em meio às catástrofes e que uma frase eu vejo dentro disso tudo, reverendo Weber: nunca é tarde para um recomeço. Boa. Porque Noemi também recomeçou, não foi só a Ruth. Sim. O Boaz também. O Boaz também. O que assim, é muito interessante é que quando a Ruth se casa e tem o filho, é a Noemi que é homenageada, né? Olha como Deus visitou Noemi e tal. É muito, muito bacana essa visão, né? Não foi só a Ruth, a estrangeira, que se tornou querida de Judá, né? Mas a própria Noemi é também homenageada lá pela vizinhança toda. Deus foi o capricho de Deus colocar essas mulheres que o senhor mencionou na genealogia de Mateus, ou seja, na história de Jesus, é um capricho de Deus por uma mulher como Ruth? O senhor disse algo muito interessante um pouco antes e eu já vou responder a pergunta. A forma como Deus trabalha na vida de Ruth é fantástica e a persona de Ruth, como ela recebe a bênção de Deus, recebe o milagre de Deus, a ideia de um novo começo, mas ela não é egoísta. Ela transfere isto à sogra. São pessoas que têm a humildade, a sensibilidade de repartir momentos de alegria com outras pessoas. Ela não tem dificuldade alguma em inserir a sogra no contexto e atribuir a ela a realização como se ela fosse uma pessoa principal do que estava acontecendo. Então, essa grandeza de Ruth é fantástica. O capricho de Deus, Deus é extraordinário. Quantas mulheres melhores poderiam estar na estirpe de Jesus? Sara, quantas mulheres como Raquel, e dentre outras,
Joquebede poderia estar ali, a mãe do grande Moisés. Mas Deus escolheu as marginalizadas. Isto é uma inclusão. Forte. Deus abraça os marginalizados. Me lembra o Cristo. Observe a vida do Cristo em prol dos marginalizados. Ele diz: deixai vir as criancinhas e não as impeçais. O senhor sabe que havia um preconceito contra as crianças. Era um preconceito social que os judeus tinham contra as crianças. Elas poderiam impedir em momento de guerra, não pagavam imposto. Então, os rabinos não gostavam muito das crianças. Aí vem Jesus e quebra o preconceito e diz: deixa vir as minhas criancinhas. Que Deus extraordinário. E quem quiser ir para o céu, olhe para a criancinha. Então, isto mostra-nos um Deus que ama os marginalizados. E Ruth entrou ali, vou usar esse termo que o senhor usou, que é muito forte, um capricho, um desejo. Vamos chamar melhor, reverendo? Misericórdia. Elas não mereciam, mas Deus a agregou. Bacana. Pastor, tem uma passagem no livro de Ruth que assim, suscita discussões, debates e dúvidas. É quando Noemi fala para Ruth: você vai fazer o que eu vou dizer para você. Você vai vestir a sua melhor roupa e vai encontrar com Boaz lá na ceifa de noite. Ai, ai, ai. O que era isso? Pois é, inclusive diz que ela deitou-se aos pés. Então, né? Pés ali pode ser um eufemismo ao órgão masculino. Inclusive, alguns exegetas, ao citar o texto de Isaías, capítulo 6, quando diz que os anjos cobriam os pés, pode ser também uma referência ao órgão masculino. Alguns teólogos liberais alegam que ela teve uma relação com Boaz naquele dia e que ela saiu dali praticamente grávida. A Bíblia não cita isso. A Escritura deixa no anônimo. Mas eu, como um bom cristão ortodoxo, eu creio que ela cumpriu todos os requisitos da lei, deitou-se ali aos pés dele, ele se apaixonou por isso, porque você percebe, o senhor citou a questão do romance, que ele já havia observado, e a eira era o melhor lugar para se encontrarem. Eu creio que ali já havia um flerte, já havia algum agrado. Ele ficava mandando presente para ela. Então ali foi o momento deles firmarem um acordo de relacionamento. Mas nós temos essas duas hipóteses, e eu cito essas duas hipóteses no livro, mas eu acredito que ali foi firmado um acordo de relacionamento. Eles assumiram de fato que estavam juntos. Foi o momento em que se encontraram. Mas a Bíblia não cita se houve ou não houve relação entre os dois, relação sexual entre os dois. Isso a Bíblia não cita. A Bíblia só diz que ela dormiu aos pés dele. Aí a nossa mente... Eu acredito que não houve nada, não, porque a atitude de Boaz é bem positiva em relação a ela, né? Sim. Ele podia entender: então ela está tentando me seduzir porque eu sou rico e ela é pobre, não sei o quê. Nada disso. O Boaz não era também tolo. E havia um outro sujeito na cadeia de resgate que vinha antes dele. Que história é essa, pastor? Sim. Poderia ser ele, mas ele abre mão. Ele abre mão, talvez porque ele pudesse ser casado já. Uhum. É claro que, diante da lei judaica, ele poderia praticar a ideia do levirato, ele poderia ter Ruth como esposa e redimi-la, porque dentro da lei antiga existia a ideia da bigamia. Isso era uma questão social da época. O homem poderia ter outras mulheres. Essa bigamia também envolve muito a misoginia, porque o homem poderia ter várias mulheres, mas a mulher só poderia ter um homem. Era um machismo estrutural extraordinário. Mas, enfim, isso sociologicamente falando, ele abre mão do direito, porque era de Boaz. Eu enxergo nisso a providência de Deus, a mão de Deus no livro. Ninguém pode tomar o que é seu. Reverendo Heber Cocarelli. Então já estava escrito que ia ser a Ruth.
Olha, o senhor é um presbiteriano. O senhor está querendo dizer que há uma predestinação. Ué? E não havia, Eu vou não? melhorar isso, o senhor me permite, reverendo? Lógico. Existia um agir de Deus, um plano de Deus. A divina providência o escolheu, mas eu não vou usar o termo predestinação. Tá bom. Tem vários. Bom, deixa eu ver aqui as mensagens que estão chegando. Senão a gente vai entrar numa discussão à toa aí. Tá aqui a Ana de Curitiba. Ruth é a prova de que nunca é tarde para um novo começo quando temos fé. O irmão mencionou isso agora há pouco, né? Sim. A Ana de Curitiba tinha escrito já. O Gustavo diz assim: a paz, pastor. Por que o outro parente, que era mais próximo, não quis ajudar e Boaz quis? Então, o ato de descalçar o sapato em público. Eu cito no livro isso, provavelmente ele já teria família, provavelmente ele não queria contato com uma estrangeira, pode ser a hipótese da misoginia, pode ser a ideia da xenofobia, ou possivelmente ele não queria encrenca com a patroa que ele tinha em casa. Provavelmente, eu estou dizendo aqui no campo das hipóteses, provavelmente ele tinha medo de trazer para sua casa uma pagã e causar um sincretismo religioso. O irmão menciona no livro coisas horríveis sobre os deuses moabitas. O Camus, né? Camus. Ele exigia sacrifício de criança viva queimada. Sim. Moloque também, né? Então, ele lembra muito Moloque. Né? Sim. Isso ainda hoje é uma realidade. Temos aí os arquivos nos Estados Unidos, agora me esqueci o nome, os arquivos que foram abertos. Do Epstein? Do Epstein, isso. Para você ver que este culto provavelmente seria um culto a Moloque. Este culto pagão ainda continua vivo. Antigamente eles queimavam as crianças. Hoje as nossas crianças estão sujeitas a coisas terríveis dentro da internet e na sociedade em que vivemos. Então esse culto era terrível, um culto de morte, né? A entrega das crianças à dor, à angústia. Então, o fato de Ruth vir desse contexto poderia suscitar do remidor, né, no remidor titular, um receio. Um receio, claro. E Boaz viu que ela não tinha nada disso, né? Bom, também ele já estava apaixonado, né? Apaixonado, a ideia do plano eterno da redenção e também a ideia como você olha, os olhos, como você olhou e viu. O olhar em que ele viu. Talvez ele a conhecia mais de perto. Uhum. Quando se conhecemos mais de perto, você consegue analisar a falha e os defeitos, mas você observa com um olhar mais criterioso a sinceridade das pessoas. A fala de Ruth, né, ela é usada até em casamentos, né? O teu Deus será o meu Deus, teu povo será meu povo. A ideia de união, né? Realmente é algo muito bonito, muito especial o que Ruth fez. Ela não apenas acompanhou Noemi, ela assumiu Noemi, né? A responsabilidade de sustentar Noemi, tanto que ela ia trabalhar, né? Fazer a cega lá. Tem mais uma mensagem aqui, cadê meu celular? Ela se torna filha, né? Ela se torna uma filha de Noemi. Uma filha de Noemi. Aliás, esse é um dos aspectos que chama a atenção de Boaz. Ele fala, eu ouvi o que você fez. Repercutiu na tribo de Judá o gesto abnegado de Ruth por acolher e cuidar da sogra, né? Porque, Cocarelli, se ponha na situação um pouco da Noemi. A frustração, a rotulação. A rotulação ela é algo tão maligno que ela pode causar efeitos na mente terrível. No processo de desenvolvimento, no processo de amadurecimento, em todos os aspectos da sua vida. A rotulação, ela faliu. Derrotada, velha,
já não pode mais ter filhos. Ela perdeu os cuidadores dela, porque na lei judaica você sabe que eram os filhos que cuidavam da viúva. Ela perdeu, ela está desamparada. Tem uma mensagem aqui, cadê? Vamos ver. Roberto. Entrevista excelente. A maneira como é explicada dá vontade de ler o livro de novo agora mesmo. Por que não? É curtinho. Dá para ler numa sentada, não dá não, pastor? Sim, é uma literatura rápida. Uma literatura rápida. Aproveitando que estamos aqui no seu programa, uma grande audiência. Na verdade, será uma série de comentários. Esse é o primeiro. Deixa eu mostrar de novo. Começou por Ruth. Comecei por Ruth. Já sabe qual vai ser o próximo? Não? Carta de Paulo aos Efésios. Mas que pulo! Tá aqui, ó. Também no mesmo estilo? No mesmo estilo. É uma literatura... Eu trato mais a questão antropológica, sociológica e com alguns termos teológicos, claro, e também filosóficos. Essa é a ideia do estilo de literatura que eu escrevo. Esse é seu primeiro livro? Não, eu tenho outros. Inclusive, eu tenho um que fala sobre Cristo, ascensão e ressurreição, e heresias antigas com roupagens novas. Esse é o 4º livro. Que legal. Esse do Heresia seria bacana uma entrevista. Eu sou servo do Senhor, será um prazer. Heresias, como é que é? Heresias antigas com roupagens novas. Manda um livro para mim, aí a gente vai pautar a entrevista aqui. Seu pedido é uma ordem. Não, porque isso é uma coisa que crente gosta, é de ouvir heresia. Mas é verdade. É verdade. Se você fala assim, hoje nós vamos ter um culto doutrinário. Hoje nós vamos falar sobre a heresia tal. Como é que é? É melhor uma heresia quente, não é? Do que uma ortodoxia fria. Não, tanto é que os apologetas, eles usam uma estratégia muito inteligente. Eles anunciam, vou condenar tal ensinamento, tal heresia. Mas ao condenar essa heresia, ele ensina a doutrina verdadeira. Então você acaba aprendendo a ortodoxia, a doutrina boa, né, ao ouvir sobre a errada. Nesse aspecto em que estamos dissertando, que interessante, mas você já parou para perceber que os apologetas, eles não deram chance aos hereges? Não tem escritos dos hereges, não tem defesa dos hereges. Hoje até tem, viu? Não, eu digo entre o século XII até o século V. Os originais. Eles queimaram as ideias de Ário e de muitos outros. Você não tem. A Sônia escreveu o seguinte: Ruth foi muito corajosa em deixar a terra dela sem saber o que ia encontrar. Onde ela buscou essa força? Foi na amizade com a sogra ou foi na fé em Deus? Como eu disse no começo, o desprendimento, as cordas que aprendiam foram soltas, foram desamarradas. Nas duas coisas, ambas se uniram, tanto na fé em Deus como na sogra. Deus sempre colocará alguém do nosso lado para nos motivar. Ruth, apesar de estar... Noemi, apesar de estar triste, amargurada. Outro ponto interessante, a Bíblia cita que ela se amargurou. Por isso que eu amo a Bíblia. Ela cita os defeitos e os problemas das pessoas. Ela mostra os filhos de Jacó, todos os seus pecados. Ela mostra um Davi adúltero. Ela mostra um Moisés que bate na rocha. Desobedece. Um Pedro que corta a orelha. Depois ele vai ser o pregador do Pentecoste, mas antes ele corta a orelha. Então, como a Bíblia é fantástica e mostra uma mulher que tem as suas debilidades emocionais, mas a estrutura psicológica da Ruth, que ela vê a sogra tão fiel e crente a Deus a tal ponto de amargura de querer trocar o nome. Mas mesmo assim, ela não desapega. Isso vale também para a nossa vida ministerial. Quantas vezes nós podemos ver os nossos líderes em momento de angústia, dizer alguma palavra, ter alguma reação, mas mesmo assim
olhamos para ele com o olhar de Cristo e não o condenamos por isso. Então, uma das coisas importantes que o livro de Ruth traz e nos ensina, que o pastor acabou de falar, eu vou usar outras palavras, né? É o desafio enorme hoje. Na cultura rural de Ruth e Noemi, isso até era mais fácil. Mas hoje, na nossa cultura urbana e contemporânea do século XXI, é terrível. Lidar e conviver com outras pessoas, né? Um dos clássicos do século XX foi escrito pelo um filósofo que mostra que o meu próximo é, na verdade, o meu inimigo, o meu inferno. Eu quero um emprego, sempre tem alguém que toma um emprego. Eu quero vestibular, sempre tem alguém que pega meu lugar. Enfim, né? No ônibus eu quero sentar, até o ônibus está lotado, né? O Jean-Paul Sartre fala assim, o inferno é o outro. São os outros. Né? E quando Jesus disse que eu tenho que amar. Então, o livro de Ruth mostra esse desafio, a convivência. E não foi uma convivência fácil. Enquanto eles estavam em Moabe, era Noemi que tinha que conviver com os moabitas. Quando eles vêm para Judá, é Ruth, a amaldiçoada pela lei, que nem podia entrar no tabernáculo, que tem que conviver com os judeus. Olha isso. E tudo dá certo. O senhor citou Sartre, também posso citar Sartre, se o senhor me permite? Claro. A vida é isto. É viver o tempo todo se equilibrando entre as escolhas. E ela teve uma escolha, ela optou por essa escolha e foi feliz por essa escolha. De não abrir mão, mesmo vendo a falha do outro, mesmo vendo quem é o Cocarelli, eu ainda continuo vendo quem é de fato você, mesmo sabendo das suas debilidades, dos seus momentos de angústia. Isso não tira o seu brio. Uhum. Olha, tem muita coisa no livro de Ruth para a gente aprender. Então vamos fazer igual, acho que foi o Roberto que falou, vamos ler de novo, vamos ler agora, né? Tem mais uma mensagem para a gente terminar aqui, ó. A Tereza escreveu, a gente vive em uma época de relacionamentos descartáveis. O compromisso de Ruth com Noemi, mesmo não tendo mais obrigação nenhuma, é o que falta hoje nas famílias. Não tendo nenhuma obrigação e sendo dispensada pela própria Ruth, pela própria Noemi, né? Noemi falou, volta lá para tua terra, volta para tua família, eu não posso te ajudar mais. E a Ruth falou, não! Isso é uma bênção. Pastor, muito obrigado pela presença do irmão. Quem quiser entrar em contato com o pastor Adriano Serafim, os meios de fazê-lo foram publicados ao longo da entrevista e estão à sua disposição no Instagram do programa Vejam Só. Basta entrar lá que você vai conseguir falar com o pastor Adriano e ver os livros, né, que ele já escreveu, inclusive esse, para você adquirir também. Ele já manda até com a dedicatória, tudo, bem bacana. Vamos ver o resultado da nossa enquete? O Roger e a Tainá publicaram aqui. Nunca tivemos experiência de ter resposta direta de Deus ao ler esse livro. Leia de novo que você vai ter agora. O resultado da enquete. Alguma vez você teve uma resposta direta de Deus ao ler o livro de Ruth? 38% disseram que sim, 62% disseram que não. Agora eles vão ler de novo e vão ver, poxa, como é que eu não tinha visto isso? Simples. Para isso que o Vejam Só existe. Aliás, na próxima sexta-feira a gente continua junto, se Deus quiser. Até lá, fique na paz do Senhor.